que está comigo hoje na live, tá? Deixa eu ver. Elaine, Alice. Bom, meninas, compartilharam a live para que a gente possa dar início, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês aí, enquanto vocês compartilham. Não se esqueça do nosso desafio, tá? Desafio #BoutiqueDolls. Qual é esse desafio, Tati? Assistiu a live, tá? Reproduziu a nossa peça, marcando a nossa hashtag ou o nosso arroba, né? Que é o nome da página, Boutique Dolls Tatiane Almeida, vai estar participando, tá? De sorteios aí de oficinas completa, tá? Aonde você vai estar adquirindo uma de nossas oficinas passo a passo, tá bom? Ana Paula, Marlene, olá, lindona. E tem outro desafio. Toda live que você compartilhar e marcar, tá? De 3 a 4 amigas, você também vai estar participando aí no final da live, se a gente conseguir uma meta, tá? De 200 pessoas na live, você também vai estar concorrendo aí um sorteio que faremos no final da live, aonde você também vai estar participando e o brinde será também uma oficina passo a passo para você, tá bom? Aonde você vai entrar lá no nosso site, que é o boutiquedolls.com.br, e vai escolher um de nossos cursos, tá bom? Vandete, Neuci, boa tarde, lindona. Então, bora lá, meninas. Lembrando que tem promoção lá no site, tá? Os nossos cursos, eles estão aí com 40% de desconto, tá? Aonde você vai poder estar escolhendo qualquer curso e vai ter lá o seu cupom de desconto de 40%, tá bom? Quem mais tá comigo? Mari. Bom, meninas, hoje nós vamos estar pintando aqui, tá? O rostinho dessas fofurinhas. Saulo e Sarita. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem, ó. Então, eu vou estar mostrando aí para vocês passo a passo da nossa pinturinha. Então, hoje faremos a pintura. Na próxima aula, a gente faz a roupa, tá? E depois a gente finaliza a nossa boneca com a montagem. Isso, você compartilha, tá? E marca as amigas, de 3 a 4 amigas aí, para estar concorrendo no final do sorteio. Então, meninas, bora compartilhar essa live, para que mais meninas possam ter acesso à nossa aula, tá? E eu vou estar abaixando a minha câmera aqui, para que possamos começar o nosso passo a passo, tá bom? Vou ensinar hoje para vocês 2 técnicas que eu uso para estar transferindo o desenho desse rosto para o tecido, tá? Algumas meninas já me acompanham e sabem que eu amo pintar rostinho cheio. E eu tenho recebido muitas perguntas. Tati, você não pinta rostinho vazio? Normalmente, meninas, eu uso muita técnica de sombra e luz, tá? E o rostinho cheio, ele me dá o diâmetro certinho desse rosto, tá? E eu consigo dar volume para esse rostinho através da sombra e da luz. Consigo também, em um tecido vazio, esse mesmo resultado, eu consigo. Só que assim, para que você consiga depois costurar esse rostinho, ó, eu até risquei aqui, tá?
montar esse rostinho bem certinho, você precisa costurar exatamente em cima do risco. Porque quando eu pinto um rosto vazio e eu, de repente, estou costurando aqui, ó. Dou uma entradinha com essa minha costura, eu vou deformar esse rostinho, tá? Então, por isso é que eu prefiro pintar ele já costurado e cheio, porque aqui eu consigo uma simetria melhor, tá? Então, fica a critério de vocês. Para quem já gosta de pintar ele vazio, pode pintar vazio, tá? Para quem tá acostumado a pintar cheio, bora pintar ele cheio. Vou trazer aí uma nova aula depois para vocês, pintando o rostinho vazio, tá? E montando esse rostinho vazio com vocês, tá bom? Então, bora lá? Hoje eu vou estar pintando o menino, tá, ó. Então, ele tem aqui, ó, o sapatinho, a blusinha dele, tem a calça, tá? E ele tem o chapéuzinho. Então, nós vamos começar a pintura hoje por ele, para depois nós pintar a menina, tá bom? Vou trazer vocês mais para próximo. Isso, marca as amigas aqui na live e convida elas para participar, tá? Ó. Então, eu vou abaixar a minha câmera para que vocês consigam realmente ver a minha mesa, tá? Só me digam aí se estão conseguindo ver bem certinho aqui a minha mesa. Ó. Vou aguardar o retorno de vocês para que possamos iniciar a nossa aulinha de hoje. Me dê um retorno, tá, meninas? Ó, então eu tô aqui com o meu tecido, algodão cru lavado, tá? Pode usar tricoline, percal, tá? Hoje a gente tem aí no mercado diversos tecidos já que dá pra usar como corpinho de boneca, tá? Vou pegar o meu tecidinho duplo, vou posicionar o meu molde da minha cabecinha e vou marcar, ó, todo a volta dele, ó. Vou marcar. Marquei. Tá bem clarinho, né? Bora marcar aqui com lápis para que vocês consigam ver, ó. Ó. Vou marcar com lápis só para que vocês consigam ver melhor, tá? Mas vocês usem aí a caneta fantasminha para que depois você consiga apagar toda essa marcação, tá? O que que acontece? Quando eu marco com lápis, mesmo que eu vá costurar e desvirar, acaba que aparecendo a marcação do lápis, tá? Então, eu vou lá pra máquina, vou vir aqui, ó, no meio da minha cabecinha, eu vou deixar 2 dedinhos abertos e vou iniciar a minha costura com retrocesso toda a volta até chegar do outro lado. Finalizo com retrocesso. Vera, Adriana, boa tarde, meninas.
Aí, o que eu vou fazer? Vou cortar toda essa volta, deixando a minha margem de costura no mínimo meio centímetro, tá? Vou desvirar. Quando eu desvirar, eu volto lá pra minha máquina e vou passar uma costura separando a orelha da cabeça, dos dois lados, tá? Bom, fiz isso. Vou voltar com o desenho do rostinho. Ó, normalmente eu faço assim, ó. Eu passo por cima o lápis 6B de todo esse meu desenho, ó. Venho aqui, posiciono com o rostinho ainda vazio, bem certinho, e venho aqui, ó, e passo algo em cima, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu desenho bem clarinho. Eu vou com a minha caneta fantasminha e vou passar por cima desse desenho, ó. Tá? Feito isso, nós vamos encher toda essa cabecinha para que podemos iniciar a nossa pintura. Ó, então eu tenho aqui ainda com o lápis. Vou vir aqui, ó, e vou passar a minha caneta fantasminha por cima do meu desenho, para que eu consiga ver exatamente aonde está o meu desenho. Ó. Então, eu tenho aqui. Vou riscar todo ele. Ó. Exatamente assim, tá? A imagem tá boa aí pra vocês, meninas? Estão conseguindo ver tudo certinho? Ó. Dessa maneira. Bom, passei o desenho todo pro tecido, vamos lá para iniciar a nossa pintura. Vou estar utilizando aqui tinta de tecido. Conforme eu for usando as cores e os pincéis, eu vou falando para vocês exatamente o que é que eu estou usando, qual o pincel e qual a cor, tá? Ó, tudo certo sim. Então, bora lá. Ó, tô com um recipiente com água, um pratinho e um paninho para eu tirar todo o excesso de tinta. Então, o meu pincel, ele estava na água para dar uma hidratada. Eu vou vir aqui no meu paninho e vou secar ele totalmente. Pode tirar com carbono sim, tá? Ó, pra fazer a sombra, a gente precisa de um pincel bem sequinho e nada de tinta nele. Então, eu venho aqui, ó, com a minha tinta camurça. Ó, o pincelzinho em pé na minha tinta.
eu vou lá no meu pratinho, movimento circular. O porquê do movimento circular? Quando eu pego o meu pincel com excesso de tinta e faço dessa maneira, eu tô espalhando tudo que tá no meio do pincel para as bordas. Não é isso que eu quero. Eu quero tirar o excesso por inteiro, tá? Então, eu faço esse movimento circular. A mesma coisa quando você vai limpar o excesso. Se eu faço assim, eu só limpo no meio. Então, eu venho aqui, ó. Movimento circular. Quase nada de tinta no meu pincel. Quanto menos tinta eu tiver, mais bonito vai ficar o efeito. Eu venho aqui, ó. Por volta do meu olho. Pro lado de fora, tá? Ó. Dou uma esfumada. Ó. Mais um pouco de tinta. Ó. Em volta do nariz. Na sobrancelha. Ó, dessa maneira. E aqui no queixo. Bom, já fiz a sombra. Vou pegar aqui, ó, o meu pincel da Condor número 2, chanfrado. Minha tinta branca. Meninas, bora compartilhar essa live, tá? Ó, tinta branca. Eu vou trabalhar todo o meu olho aqui na parte branca. Ó. Dessa maneira. Mesma coisa no outro. Sempre bom lembrar que nada de excesso de tinta, tá? Porque se eu deixo excesso de tinta, quando essa pintura secar, vai ficar marcado, tá? Aonde tem excesso, fica parecendo um plástico. Ó. Dessa maneira. Enquanto seco o branco dos olhos, eu vou lá pro nariz. Ainda com o pincel número 2. Eu vou usar aqui a tinta vinho. Você não tem a tinta vinho, você pode utilizar a tinta púrpura, tá? Ó. Vou fazer o contorno. Pincel em pé. Ó. E vou trazer todo o excesso de tinta pra dentro, ó. Deixando bem retinho e bem certinho, tá? Dessa maneira aqui.
Também vou aguardar e deixar dar uma secada. Vou voltar lá pro branco dos olhos e fazer uma segunda demão. Ó. Deixando ele bem branquinho e bem preenchido. Dessa maneira. Vou tirar o excesso do branco do pincel. E agora vou trabalhar na minha sobrancelha. Com a minha tinta marrom. Ainda com o pincel número 2, eu descarrego aqui no pratinho. Tiro o excesso no paninho. Ó. Pincelzinho em pé, eu vou, ó, puxar alguns fios. Ó. Com a mão bem levinha. Ó. Mesma coisa na outra. Acompanhando o desenho, ó. Quanto mais leveza eu coloco na minha mão, mais bonito fica esses meus fios, tá? Ó. Tô refazendo para que esses fios não fiquem muito espaçados um do outro, ó. Agora, eu vou aproveitar que eu estou com o marrom e vou vir aqui na minha boca, ó. Pincelzinho em pé, com a mão bem levinha. Ó. Vou tirar todo o excesso de marrom do pincel e vou dar uma esfumada aqui, ó, no início da boca. Agora nós vamos trabalhar aqui na pálpebra, ó. Com o marrom, tira todo o excesso e vai dar uma esfumada na pálpebra. Mesma coisa do outro lado. Ó. Vou ensinar a fazer o restante, tá? Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade. Ó, dessa maneira. Lavei o pincel, tirei o excesso. Vou pegar um pouquinho do branco. Também vou retirar o excesso e vou vir aqui, ó. Dar uma iluminada aqui. Ó. Dessa maneira. Agora eu vou dar cor aos meus olhos. Vou pegar aqui, ó, o marrom e vou preencher esses meus olhos, ó. Bem certinho, bem no risco.
Dessa maneira. Mesma coisa no outro. Sempre trazendo o excesso. Estica bem, para que não fica marcado. Ó. Tá? Vamos lá na parte onde estávamos colocando, tá? Cor aos nossos olhos. Então, eu usei aqui a tinta marrom, mas vocês podem usar aí o tom que vocês quiserem. Quer um olho azul, é só aplicar o azul, tá? Alessandra Campos. Ó, então, eu vou fazer uma segunda demão com a tinta marrom. É necessário fazer uma segunda demão? Sim, é necessário. Por quê? O algodão, ele tende a absorver toda essa tinta. Quando ela absorve, ela deixa algumas falhas, tá? E dá uma clareada aí no meu tom de tinta. Então, eu faço a segunda demão para tirar todas as imperfeições. Tô utilizando aqui o pincel número 2 da Condor. É um pincel chanfrado. Ó. Vou até bem próximo ao risco, tá? Bem em cima do risco, para que tampe aí toda a marcação e eu deixe aí o meu desenho bem certinho. Ó, fiz a segunda demão. Andréia Andrade, boa tarde, lindona. Tá sumida. Ó, dessa maneira. Vou tirar toda a minha tinta do pincel, vou lavar ele, vou secar no meu paninho bem sequinho. Ó, e agora eu vou dar luz aos meus olhos. Com a minha tinta branca, saindo o pincel número 2, eu vou tirar o excesso e vou vir aqui, ó, nesse marrom e vou simular, ó, um outro círculo aqui dentro, ó. Vou tirar toda a tinta do pincel e vou mesclando, ó. Quanto mais eu faço o movimento de mesclagem, mais bonito fica, porque eu quero mesclar o marrom com branco para que não fique muito marcado, tá? Ó. Então, eu vou ter apenas uma sujeirinha. Parou? Travou? Alguém me disse travou? Vou só aguardar aí o retorno de vocês. Meninas, alguém me diz? Não, não travou, né? Ó, mesma coisa eu faço no outro. Para eu fazer esse procedimento, ele não pode estar totalmente molhado, tá? Ele precisa estar úmido. Ó. Tiro o excesso aqui e venho mesclando. Deixa eu só chacoalhar a minha tinta. Está ótimo. Ó.
Tiro o excesso, limpo o pincel e venho trazendo esse branco. Ó. Dessa maneira. Vou escolher um ponto aqui, ó, dessa marcação, para que fique um ponto de iluminação. Então, eu escolho, ó, só o início, tá? Agora voltou. Rita, lindona! Boa tarde, tudo bem? Ó. Tiro o excesso e vou trabalhar aqui, ó. Bom, feito isso, eu vou agora voltar com o meu marrom, ó. Tô chacoalhando aqui pra ficar bem molinha a minha tinta. Vou tirar o excesso no paninho, ó. Vou vir em volta desse branco dos olhos, com a mão bem leve, e vou dar uma esfumadinha, ó. Quanto mais leve tiver a minha mão, mais bonito vai ficar o meu esfumado. Mesma coisa no outro, pincel em pé, ó. Vou pegar um pouquinho mais do marrom, vou limpar o excesso, ó. Movimento de vai e volta. Ó. Dessa maneira. Que bom, Rita! Bom, então a gente fez aqui um contorno, né? Uma sombra em volta aos olhos. Agora eu vou trabalhar aqui com a tinta preta. Lembrando que menos é mais. Quanto menos tinta eu tiver no meu pincel, mais eu posso trabalhar com esse movimento de vai e volta, tá? Ó, tinta preta, cabinho de um pincel, escolha qualquer pincel aí. Se você quer a menina dos olhos menor, você pega um cabo de pincel menor. Se você quer maior, você pega maior, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, cabo do pincel na tinta preta, vou colocar em pé, vou tirar o excesso lá no paninho, com a minha mão bem firme, eu venho aqui, ó, marco e seguro, ó. Tá? Dessa maneira. Eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Vou lá com o pincel número 2, na minha tinta preta, e vou dar umas batidinhas aqui em cima, ó. Para que eu tire o excesso de tinta preta que ficou aqui. Vou tirar o excesso no paninho novamente. Vou vir aqui, ó, na parte de cima e vou dar uma esfumadinha com preto, ó. Venho aqui e puxo, ó, pincel em pé, eu puxo esse meu traço pra fora. Mesma coisa aqui, ó. Pode puxar aqui com o filete, tá? Então, eu dou uma esfumada aqui, ó, na parte de cima dos meus olhos, ó. Pra não ficar essa separação de menina dos olhos com a pálpebra aqui, tá? Ó, dessa maneira. Vou puxar aqui um pouquinho mais, ó.
Eu vou só arrumar aqui, ó. Tô dando uma esfumada e colocando bem retinho. Ó, dessa maneira, tá? Agora, eu vou colocar um pouco de blush nesse rosto para que eu possa trabalhar com a luz desse rosto. Vou usar a tinta rosé, aquela brochinha de maquiagem que usamos lá no início, tá? Quem não tem essa brochinha, pode usar pituá, tá? O pituá da Condor, que também dá o mesmo efeito. As orelhas dela. Como essa daqui é uma videoaula só para demonstrar a pintura para vocês, eu não coloquei, tá? Mas no molde, vocês terão aí, além do rostinho com a orelhinha, vocês ainda terão lá outras opções de risco de rostinho, tá? Então, eu coloquei lá para vocês 2 a 3 risco de rostinho para vocês poder trabalhar com essa pinturinha. Ó, peguei a minha tinta rosé, tirei todo o excesso. Vou vir aqui, ó, início da boca, lateral dos meus olhos, fazendo toda essa parte da costura também. Então, eu faço movimentos maiores. Se eu fizer movimentos pequenininhos assim, eu vou encher o meu rostinho de bolinha. Ó. Movimentos grandes, eu trago bem próximo da costura. Como esse vai ser menininho, eu não preciso colocar muito blush, tá? É só pra dar uma rosadinha mesmo, ó. Mesma coisa do outro lado, ó. No início da sobrancelha, eu também dou uma rosadinha, ó. Dessa maneira. Tá? Na testa, ó, bem próximo da costura, pra quando eu colocar esse cabelinho, eu não tiver aquela impressão de divisão de rosto. Então, eu coloco aqui, ó, próximo à testinha dele. Toninha, obrigada. Ana Cláudia. Aqui, ó, eu vou pegar o meu pincel número 2, que eu estava usando, a minha tinta branca, vou retirar o excesso, vou no cantinho da boca aqui, ó, e vou colocar um ponto de luz, ó. Deixa eu lavar o pincel, que ele ainda tá com excesso de tinta. Ana Maria. Aqui, ó, nós vamos fazer 3 pontinhos com a tinta marrom. Deixa eu achar a minha tinta marrom. Vou dar uma chacoalhada. Ó, com a tinta marrom, eu vou vir aqui, ó. Se quiser fazer a marcação, meninas, com a caneta fantasminha, para não ter erro, você vem aqui, ó, meio dos olhos, ó, um pra cá, outro pra lá. Meio dos olhos, um pra cá, outro pra lá. Dessa maneira, tá? Então, ó, pode fazer com filete? Pode fazer com filete.
Eu venho aqui, ó, pincelzinho em pé, bem sutil, o meu marrom. Ó. Não façam forte, tá? Façam bem sutil para dar leveza para esse rosto. Vou vir aqui, ó, no nariz agora. Com um pouquinho do branco, eu tiro todo o excesso. Não tá dando pra ver? Alguém me dá um retorno? Ó, no meio do nariz, com a tinta branca, ó, eu vou fazer um ponto de luz. Vou limpar ainda mais o meu pincel lá no paninho, ó, e vou esfumar. Tá normal? Ó. Agora, nós vamos com o marrom. Pincel número 2, eu vou fazer um contorno aqui, ó, na pálpebra. Pra dar profundidade, tá? Pincel em pé. Ó. Mexeu na câmera. Como não tá dando pra ver, gente? Melhorou? Alguém mais não está conseguindo ver, meninas? Ó. Alguém me dá aí um retorno, uma resposta para que eu possa saber se mais alguém não tá conseguindo ver. Aqui eu estou só arrumando a menina dos olhos, tá? Deixando ela um pouquinho mais compridinha. Ó. Aqui eu vou dar uma arrumadinha. Ó. Agora eu vou lavar o meu pincel e vamos iluminar aqui, ó, o olho. Um pouquinho do branco, faço um ponto de luz aqui, ó, nos dois olhos. Limpo o excesso do pincel, dou uma esfumadinha nesse branco. Ó. Mais um pouquinho do branco. Faço um pingo nos dois olhos, tá? Lavo o pincel. Tiro o excesso de água com o marrom. A gente tira o excesso também. E venho aqui, ó. Faço uma meia luazinha marcando o queixinho. Lavo. Seco. Com o branco. Pingo de luz aqui. Ó. Ilumino aqui, ó. Venho trazendo uma iluminação aqui. Ó. Arrasto pra baixo. Ó. Aqui na pálpebra. Dessa maneira. Ó.
Agora, com o filete, eu tô usando aqui o filete da Castelo 00. Vou pegar lá a minha tinta rústica. Ó. E vou fazer um contorno por toda a volta aqui, ó. Da parte marrom, tá? Obrigada, Maria Filomena. O rústico, ele é mais escuro do que o marrom. Então, ele fica esse efeito de contorno mesmo, tá? Ó. Dessa maneira. Ó, meninas. Podem puxar cílios? Podem puxar cílios, tá? Eu não vou puxar os cílios, porque no projeto original eu não puxei os cílios. Ó. Tô só reforçando e trazendo mais pra fora um pouquinho. Ó. Dessa maneira, tá? Lá no projeto, vocês vão estar recebendo também uma pintura um pouco mais detalhada, tá? Com um pouco mais de sombras, de luz. Então, para quem adquirir o projeto, vai poder ter uma nova aula de pintura, tá? Ó. Então, eu vou levantar a minha câmera. Vou tirar o zoom aqui. Ó. Dessa maneira. Tá? Então, essa é o nosso rostinho de hoje. O que nós vamos fazer? Na quinta-feira, nós vamos pintar o rostinho dela, tá? E já vamos dar início aí na roupa, tá? Depois a gente faz a montagem do corpo e faz a roupa do menino, tá bom? Então, ó, na quinta-feira eu vou aguardar vocês lá na página Boutique Dolls pra gente fazer a pinturinha da menina e já começar a roupinha deles, tá bom? Então, meninas, ó, esse é o nosso bonecos Saulo e Sarita. O projeto deles está lá no nosso site, né? No boutiquedolls.com.br. Então, você vai ter na apostila da menina 3 rostinhos, tá? Para vocês poder trabalhar dentro desse projeto de formas diferenciadas. Do menino também. Então, você tem a opção de trabalhar com o casal. Então, você pode adquirir o projeto do casal e também o projeto só da menina ou só do menino, tá? Ó, então, são bonecos bem molinhos para criança realmente brincar, ó. Tá? Vou trabalhar com vocês aqui na montagem da roupa, do cabelo e a pintura. Então, nós vamos estar fazendo aí os 2 bonequinhos juntos, tá bom? Obrigada, Rita! Então, essa foi a aulinha de hoje. Não esqueçam, compartilham a live para que mais meninas possam ver aí o nosso passo a passo. Lembrando que tem outros projetos, né? E videoaulas passo a passo lá na página Boutique Dolls. Então, para quem não conhece a página, vai lá, curte a página, entra lá em vídeos, tem diversos passo a passo, temos boneca Emília, temos
A aula passada que fizemos aí a pintura e a montagem completa da boneca... Esqueci o nome. Da boneca Babi. Então, é isso. Quem mais tá comigo? Obrigada, Toninha. Obrigada, Fátima, pelo carinho. Então, é isso, meninas. Olha, beijo, beijo, beijo. Reproduziu a nossa peça. Marquem aí a hashtag Desafio Boutique Dolls. Para concorrer aí diversos sorteios que teremos aí toda semana, toda a live nós vamos estar fazendo sorteios, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigada por todo o carinho. Para quem quiser adquirir o projeto, tem lá no nosso site, tá? Beijo. Obrigada, Neuci, sua linda.